RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nossas histórias conta hoje a história de Vitor Delotto e Lucas Braun. Eles trabalharam juntos na SAP, uma multinacional alemã de tecnologia da informação, instalada no Tecnosinos, Parque Tecnológico da Unicinos. Aí eles decidiram criar a sua empresa, uma startup chamada Deskfile, e que ainda está incubada no mesmo parque. Vitor, vocês trabalharam juntos, chegaram juntos na SAP, mas vieram de regiões diferentes. Exato. Ou não? Exatamente. Eu nasci e criado em Brasília até meus 16 anos, e o meu sócio Lucas daqui da região. Sim, continua a tua história. Bem, eu vivi só até os 16 anos, né? Na verdade, eu falo que minha casa é o mundo. Então, nasci e criei até os 16 anos em Brasília. Aos 16 anos eu saí de casa. Saí de casa com uma proposta de morar, então, na Ásia, onde eu fui, por conta própria, morar na China. Né? Então, mas qual era a proposta? Eu trabalhava como modelo internacional na época. Então, fui trabalhar na China. Naquele local em diversas cidades, né, naquele país, então em Xangai, em cidades como Xiamen, desde o sul, centro-oeste da China, litoral. Então, foi muito bom para conhecer a cultura. Depois, então, passei para Taiwan, Singapura, Indonésia. E ao completar meus 18 anos, voltei então para o Brasil para fazer o alistamento militar e outras obrigações como civil. E por aqui fiquei um tempo em Brasília, trabalhei um pouco na política também. Brevemente como assessor, tive essa experiência e aí eu vim conhecer o Rio Grande do Sul. Foi no momento que eu vim conhecer Novo Hamburgo e acabei ficando por aqui. Atrás de alguma namorada? Até então sim, a minha antiga esposa era gaúcha e aí eu vim acompanhar em uma visita de família e acabei gostando do Rio Grande do Sul e fiquei. Como modelo vendeste o quê? Trabalhei em diversos segmentos, né? Desde vestimenta têxtil até modelo de carros também, comerciais, passarelas. Então, tive diversas experiências, né, que o modelo pode ter. E o Lucas? Então, eu já sou gaúcho de nascença, né? Então, sou da região do Vale dos Sinos, Sapucaia do Sul, e venho de uma família de comerciantes. Na verdade, meu pai possuía o comércio, uma papelaria na época. E, enfim, ele se aposentou, acabei entrando daí no ramo de tecnologia. Então, fiz um curso técnico do Instituto Federal, Sapucaia do Sul, formei em informática e ingressei na área. Trabalhei também como designer, fazendo criação de logotipos, criação de marcas. Eu passei a criar websites e aí mergulhei de vez na programação, que a gente chama. Com isso, acabei entrando como estágio na SAP, e foi ali que tudo começou. Você trabalhou, portanto, antes por conta própria, né? Trabalhei, em Sapucaia. Não, em Sapiranga, né? Sapucaia. Sapucaia do Sul. Trabalhei um tempo como freelancer, desenvolvendo marcas para comerciantes, varejo pequeno. E depois acabei trabalhando também um bom tempo como estágio em agência de publicidade. E daí entrei para a área de tecnologia e ingressei na SAP. Na SAP, qual era a área de atuação? Perfeito. A gente vem de duas áreas distintas, mas que trabalhavam em conjunto, né? Então, falando um pouco da minha parte, eu era responsável, num primeiro momento, pela área de suporte, então trabalhava na área de suporte da SAP. E em um segundo ano, eu gostaria de mais desafios, então acabei migrando para a área de inovação. Então, meu papel era trabalhar junto com as startups e o ecossistema junto à SAP e projetos de inovação, tanto interno quanto com clientes SAP, ajudando os times a endereçar os desafios que se tem através de metodologias de inovação para que cheguem resultados. Mas você já tinha alguma experiência empresarial, assim, de gestão ou não? Eu era apenas na área técnica? A SAP que me proporcionou. Então, como SAP, eu tive meus primeiros passos como gestor de times e projetos, onde tinha toda uma visão, desde gerenciar recursos,
gerenciar times, e foi a SAP que me proporcionou tudo isso. Então, ali eu fui me desenvolvendo. Uhum. O Lucas trabalhou em que área na SAP? Eu trabalhava diretamente com desenvolvimento de software. Então, eu participava do time que a gente chama de tecnologia em nuvem da SAP, que a gente desenvolvia diversos projetos para clientes específicos. Então, eu não trabalhava em cima do produto core da SAP, mas sim em projetos específicos para cada necessidade de cliente. E como é que vocês se juntaram para fazer um negócio próprio? Ótimo, isso foi uma ótima história. Dentro das experiências que eu tive como projetos, eu me deparei com uma barreira, uma dificuldade, que era uma tecnologia específica. E então eu era muito novo na SAP e eu comecei a buscar pessoas, mesmo ainda assim conhecê-las, se elas sabiam de alguém que conhecesse a tecnologia que eu precisava no meu projeto. Até que o Lucas estava na sala dele, na mesa dele, e já era tarde da noite, eram umas 7, 8 horas, estava lá trabalhando, eu falei, tudo bom? Nem sabia o nome. Você conhece a tecnologia tal? E aí o Lucas falou, sim, conheço. Eu falei, poxa, legal, preciso de sua ajuda. E aí então levei o Lucas para a sala de projeto do que eu estava desenvolvendo, e o Lucas viu o projeto, ele achou interessante, mas ele também tinha outros projetos mais interessantes naquele momento. Fui lá por educação, né? Mas para dizer que fiz o meu papel. Isso. E, bem, então no segundo dia eu já sabia que o Lucas tinha a informação que eu precisava, fui lá de novo conversar com ele, conversei com o chefe do Lucas, até que eu convenci o Lucas de investir um tempo dele no meu projeto. E a gente desenvolveu esse projeto que era da SAP, e juntos a gente viu essa parceria, essa sinergia que nós tivemos. No final do projeto, então, o Lucas me apresenta um dos projetos que ele estava trabalhando e me faz o convite para me ajudar nesse projeto dele. Para ser uma nova empresa, então? Exatamente. Esse era um projeto já não mais da SAP, mas sim um projeto que o Lucas tinha e ele desenvolvia. Foi muito interessante porque quando eu conheci o Vitor, ele tinha um perfil muito complementar ao meu, né? Então, meu perfil é técnico, alguém mais tímido, mais operacional, de desenvolvimento, e o Vitor era o cara que eu precisava para vender o produto na rua, né? Aliás, só para o ouvinte que não está acostumado à linguagem, Claro. Startup é exatamente isso. Quem poderia, digamos, resumir a ideia da startup? Do que é uma startup, claro. O que a gente entende, o conceito de startup é muito abrangente, né? Então tem diversas perspectivas. O que eu gosto de usar é uma empresa que tem o seu produto de base tecnológica, né, principalmente de software, e que consegue de uma maneira rápida ter um crescimento diferente das empresas tradicionais. Então a empresa própria da Deskfy é uma empresa que possui 8 meses, muito recente, mas que já tem uma carteira aí de 17 clientes e já atende mais de 5 países. Está falando da Deskfy? Exatamente. Aham. Mas eu sempre imaginei que a startup fosse uma ideia que uma pessoa tem, Sim. transformando em negócio. Ou seja, fazer com que produza renda, enfim. Exatamente. Que é a função de quem atua nessa área, né? Sim. Quando o nosso papel, quando o Lucas teve essa ideia e nos apresentou, nós não tínhamos a visão do que é ser um empreendedor, né? Até porque a gente trabalhava numa multinacional. Então, eu acho que resume muito bem o momento em que você pega a ideia e começa a trabalhar em cima dessa ideia em prol de definir qual é o cliente, qual é o produto, e assim a gente vai se descobrindo junto ao mercado que o que a gente tem, de fato, vai ter um valor. E aí sim a gente conseguiu começar a trilhar o caminho de uma startup, né? Imagine que vocês trabalhavam de noite, fim de semana, sem sair da SAP, ou não, ou vocês decidiram sair para começar. Não, exato. A gente Lucas. Foi um processo que foi acontecendo, né? Então não foi da noite para o dia que a gente resolveu sair e se dedicar 100% do tempo. Então teve aí muitos finais de semana, muitas noites, que ainda acontece, né? Algo que mesmo tendo dedicado 100% para o projeto, ele exige mais do que das 9 da manhã às 6 da noite. Então, a diferença de vocês é que não precisa de uma garagem para fazer. Em qualquer sala você funciona, né? Pelo menos para começar. Depois, eventualmente, ser uma sala maior, porque vai ter mais gente. Hoje, digamos, dando um salto para frente, depois a gente volta para trás. Claro. Quantas pessoas trabalham na Deskfy? Ligando a operação direta, incluindo eu e o Lucas, temos 10 pessoas. Já 10 pessoas? Já 10 pessoas e até
ano que vem a gente aproxima aí dos 30 colaboradores. Tu falaste, voltando a reiterar, quantos clientes vocês têm? Nós temos 16 clientes. De quantos países? Esses clientes todos são brasileiros, mas o nosso sistema já é utilizado em 5 países. Isso é. São clientes que a gente trabalha principalmente no segmento de varejo, e que tem franquias em Miami, na Angola, em Portugal, na região do Chile, da Argentina, e essas empresas que são das filiais brasileiras utilizam o Deskify, o nosso produto. Só para ter uma ideia, que empresas são que têm filiais assim dessas espalhadas? Desse segmento. Bem, o Deskify, o nosso propósito é ajudar as empresas a ter uma gestão da marca melhor. Sim. Então, logicamente, toda empresa que tem uma marca de médio ou grande porte pode se vir a se interessar do produto. Mas hoje atuamos muito no segmento de varejo. Então, atendemos o grupo, por exemplo, Melissa, da parte da Grendene, da empresa Grendene. Então, todos os franqueados da Melissa nos utilizam. Segmento da Claro Telecom, na unidade do Rio Grande do Sul, também é nosso cliente. Entre outras empresas do mesmo segmento. Acho que, para ilustrar essa presença internacional, o cliente mais bacana que a gente tem é a Artecola. Então, a Artecola é uma empresa aqui do Sul. É de Sapiranga, né? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, Campo Bom. E eles têm presença na América Latina inteira. Então, eles usam Deskify em todas as plantas que a gente chama da Artecola Patagônia e Artecola Andina. Então, Chile, Argentina, todos esses países utilizam Deskify para justamente padronizar a marca e a comunicação da empresa. Ela inclusive tem fábricas fora do Brasil, do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que até na Argentina, não sei mais onde mais, né? Isso mesmo. Mas, então, vamos definir o que é a Deskify, o que ela faz. Perfeito. O Deskify ele atende 4 pilares, se eu puder colocar dessa maneira. Então, a gente ajuda desde a gestão de demandas dos times de marketing, tudo que o time de marketing precisa para trabalhar, passando pela fase de gestão dos ativos, os insumos que o time de marketing trabalha, e aí tem fotos de campanha, fotos de produto, logotipia, tudo que consiste na marca da empresa. O terceiro pilar é comunicação, todo o trabalho que o time de marketing faz precisa ser comunicado, seja interno ou seja externo para o mercado. E o último pilar, então, comunicação, workflow, DEM. E a customização. Então, exato. A parte de customização que ela é... Afonso, hoje nas comunicações você tem a Coca-Cola, por exemplo, um produto que é vendido no norte com um preço unitário, na parte do sul com um preço diferente, né, devido à logística ou a uma fábrica mais próxima. E essa pequena diferença ela precisa estar presente tanto na comunicação do norte quanto na comunicação do sul. E o que a gente faz com o nosso sistema também ajuda a ganhar eficiência. Então, o grande ganho da empresa quando tem o Deskify é tempo. Processos que demoram de 7 a 15 dias, a gente consegue reduzir para 1 a 3 horas, que acaba impactando muito fortemente o setor de marketing. Nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos continuar conversando sobre exatamente o que está fazendo a Deskify. Detalhes, se foi ela que fez a descoberta de que além da agência de propaganda e de empresas que são especializadas em marca, vocês fazem o conjunto do marketing, do que precisa o marketing. Exatamente. Um intervalo e nós voltamos a seguir. Nós estamos conversando com Victor Delotto e Lucas Brown. Eles são os criadores de uma startup chamada Deskify. E nós começamos no primeiro bloco a conversar o que eles estão fazendo no Deskify. Poderia explicar um pouco por que o nome Deskify? Claro. Eu vejo que todas as startups têm nomes diferentes. Né? Bacana. Diferentes, digamos, pelo menos das empresas usuais, tradicionais. Né? Sim, sim. E aí? Isso foi um trabalho que a gente fez em conjunto, de uma necessidade que a gente tinha que dar um nome para o projeto, né? Sim. Então, como a gente trabalhava com marca e marketing, então nós queríamos um nome que ligasse algo desse setor nas empresas. Então a gente falou entre papel, entre marca e também colocou alguns nomes em inglês. O que a gente descobriu no final
é que o FI, que é utilizado em diversas empresas, ele é um sufixo de ação. E a gente gosta muito de execução na nossa empresa, é o que a gente prevalece. Então a gente chegou no desk, que representa a mesa em inglês, e o FI, que é de fato ação e execução. Essa foi um pouco da história, depois de alguns cafés que a gente conseguiu chegar nesse nome. Bom, e como é que surgiu a ideia do trabalho que vocês, há pouco, nós podemos até repetir um pouco o que a Deskify faz e como é que surgiu a ideia de fazer uma empresa para fazer? Sim, na verdade, toda a construção de uma ideia ela não acontece da noite para o dia, né? Não se tem aquele estalo, assim. Então o Deskify começou como um projeto de empoderar profissionais a criar a sua marca. Então não depender de uma agência para criação, que poder usar a sua capacidade criativa com uma ferramenta que fosse tecnologicamente fácil de se utilizar, que qualquer pessoa sem nenhum conhecimento na área de tecnologia conseguisse. E a partir dessa ideia a gente foi trabalhando, validando o mercado, fazendo entrevista, conversando com empresas e se chegou no que hoje é o Deskify, mas teve aí um longo caminho de mudanças. Quer dizer, o primeiro interesse foi em cima da questão da marca. Né? Exatamente. Exato. Interessante isso. Depois que surgiu, como é que surgiram as outras atribuições, atividades, respondendo àquele tipo de necessidade? Hein? Perfeito. Isso veio através do próprio contato com o mercado, Afonso, quando as empresas nos procuravam e falavam, olha, eu conheci o seu produto, mas eu não queria exatamente do jeito que você oferece hoje, eu queria um pouquinho assim. E do nosso lado, sempre que chegava um cliente e falava isso, a gente instigava o cliente a entender qual que era a necessidade dele. Uhum. Então eles começaram a falar, não, é porque eu tenho a dor que acontece isso, acontece aquilo. Então a gente foi sempre explorando quando um cliente falava isso. Então vieram duas grandes empresas falar com a gente e a gente tentou entender o que eles queriam. E depois que a gente foi passando cada ideias, aí a gente chegou no que hoje é o Deskify e que funciona para demais empresas, não só para essas duas primeiras. E na verdade, quem fazia tudo isso eram agências de propaganda, né? Ou fazem isso de uma forma mais intensiva, né? Ou não? Exatamente. No início a gente tentou fazer o mesmo trabalho que as agências faziam. Inclusive, tu falaste que trabalhaste em agência de Exatamente. propaganda. E é daí que veio essa bagagem. Só que conversando com o mercado a gente entendeu que o trabalho da agência ele é um trabalho muito complexo, que não é uma ferramenta simples que vai substituir. Só que depois do trabalho da agência existe todo um trabalho de gestão daquilo que foi criado durante o processo criativo. Então é aí que a Deskify atua, é após a criação da agência que a gente entra para preservar o que a agência criou. Sim. E vocês guardam os materiais das agências? Como é que funciona isso? Explica um pouco melhor isso. Isso é uma tendência que a gente viu muito consolidado esse mercado na Europa e nos Estados Unidos, que é o segmento de DEM. Né? Então, que é a gestão dos ativos digitais da marca. E bem complementar o que o Lucas comentou, esses trabalhos que eles criam, as agências criam, a empresa ela precisa ter tudo organizado e sempre à disposição. Sempre que você precisar de algo, de um folder, de uma vitrine, de um cartaz, conseguir saber aonde conseguir esse material. E o nosso papel, então, depois que a agência cria, a gente é a casa da marca do nosso cliente, onde tem tudo organizado e onde você consegue encontrar o que você precisa. Mesmo que ele não utilize mais imediatamente, está sempre guardado para eventualmente usar ou se inspirar. Exato. E fazer consultas também. Né? Só lembrando que guardar aí é no ambiente digital, né? Exato. Digital e seguro, né? Então a gente costuma falar que a gente trabalha com armazenamento seguro e também com a distribuição. Então, um foco muito grande em distribuir aquele material para toda a rede, porque muitas vezes sai da agência, vai para a empresa, mas ninguém da empresa sabe que aquele material existe. E acaba se perdendo oportunidades de gerar vendas, de divulgação, de publicidade daquele material. Imagina vocês, em vez de guardar o projeto, vocês guardassem a própria vitrine, né? Teria que ter armazéns e armazéns para isso. Gigantes. Que, aliás, isso é verdade. Ninguém mais está pensando nisso hoje em dia, obviamente isso, né? Até porque uma nova formulação, quer dizer, às vezes um projeto pode inspirar uma nova realização, diferente do que já fez uma vez, não é? Ou não?
Exatamente. Eu acho que a tecnologia, como ela está em constante evolução, Sim. ela faz com que os projetos vão se amadurecendo e também mudando. E isso é consequência, acho que, da velocidade que a gente vive no dia a dia. A própria realidade muda, quer dizer, os materiais mudam, Exato. a moda muda, vocês estão falando em sandálias, em melissa, por exemplo. Melissa, né? exatamente. É diferente. E essa velocidade é algo que a gente, nós mesmos como Deskfy, é o nosso dever. É fazer com que uma campanha de marketing, por exemplo, chegue lá no ponto de venda no interior do estado o mais rápido possível. Então a gente não tem diferença entre uma loja que está se comunicando em São Paulo e uma loja que está se comunicando em Horizontina. Porque o tempo em que a campanha chega até essa loja tem que ser o mesmo, né? Não pode sofrer por frete ou por atrasos de fornecedores, por exemplo. Inclusive em franquias no exterior também, no caso da Melissa. Exatamente. Vocês falaram, né? A comunicação tem que ser sempre a mesma. E como é que vocês conseguiram fazer isso na prática? Isso foi um trabalho, acho que quando a gente fala de empreendedorismo no mundo das startups, se tem uma ideia de que tudo muito fácil e muito simples. De fato é mais simples do que antes, né? Na velha economia. Já na nova economia a gente tem muito mais acesso a capital, a tecnologias, mas de fato foi muito trabalho duro, muitas noites e finais de semana sem dormir para que a gente pudesse hoje ter uma empresa promissora como é o Deskfy. E como é que vocês montaram a equipe? Foi fora da SAP ou dentro da própria SAP? Sim, a gente costuma dizer que a equipe é o ponto mais crucial e mais difícil, tanto de criar quanto de manter. Então, nossos primeiros colaboradores, a gente buscou referência nas universidades, então a gente aproveitou muito o contato que a gente tem estando dentro do polo de tecnologia da Unicinos e divulgando as vagas para os estudantes, buscando talentos. A gente busca talentos muito no início de carreira. A maioria dos nossos colaboradores tem entre 18 e 22 anos. E a gente busca desenvolver eles e preparar eles para o crescimento da empresa, né? Vocês estão incubados, é o termo que se usa, né? No Tecnocinos, na Unitec, né? Isso mesmo. E tem um tempo, que tipo de vantagens traz para vocês estarem incubadas num parque tecnológico? Claro. A incubação no parque, eu acho que molda um arranjo, Afonso, que propicia em vários pontos da jornada do empreendedor. Então, quando a gente teve uma ideia, por exemplo, e era dentro da SAP, a Venture, que foi uma aceleradora que fica na incubadora, foi a empresa que nos investiu, era mentor do nosso produto quando ele ainda não era um produto. Então, nos auxiliou até esse momento que nos encontramos hoje. Então, a passagem de vocês como empregados da SAP para terem o começo de uma renda própria. Isso. A própria, como é que se chama? Investidor anjo, que chama? Investidor anjo, exatamente. Quer dizer, alguém, explica um pouco o que é isso, claro. Um investimento numa startup, até mesmo antes que ela exista. Antes que ela exista, que foi a situação que a gente passou. Nós tínhamos investidores anjos, mas ainda não tinha o CNPJ da empresa, porque ainda estava em trâmites jurídicos. O investidor anjo, ele tem uma característica de uma pessoa que quer investir em novos negócios, principalmente acreditando no potencial empreendedor e no potencial do produto. Quando a gente fala de startup, a gente não tem um histórico de faturamento. Exato, clientes e balancetes, por exemplo. Então é muito mais acreditar na visão que o empreendedor vê para o próprio negócio. Na força da ideia, de repente? Com certeza. Mas também nas pessoas. Exato, é o poder de execução das pessoas. Exatamente. E a força da ideia. É a força da ideia e a validação de que aqueles empreendedores são capazes de executar aquilo que eles estão propondo. Mas vocês também, no Tecnocínio, no parque, vocês têm algumas vantagens financeiras também, obviamente, ou não? A gente tem, acho que, dentre outros, né, o subsídio, né, de locação, ou seja, os valores são bem reduzidos para que empresas jovens consigam arcar. A conexão com grandes empresas e entidades também, a fim de gerar negócios e conhecimento. Além de todo o ecossistema que está presente ali junto na incubadora. Então, hoje são 2 prédios que a incubadora tem dentro da Unicinos, cheio de startups, cheio de empreendedores e com vários eventos de networking para a gente trocar conhecimento e tudo que está acontecendo entre as empresas. Uma informação, uma projeção rápida do futuro. Nós estamos chegando no fim do programa. Perfeito.
O futuro do Deskify ele é muito promissor, e a gente enxerga que o nosso trabalho na empresa, na América Latina e no Brasil, vai se expandir muito mais. Então a gente pensa não só fazer um bom trabalho dentro do Brasil, mas também expandir a empresa para operações internacionais. Se vocês já têm uma ideia, de repente, até de abrir uma filial, não, isso também não, né? Não, já tá no plano de longo prazo a expansão internacional. Isso. Mas primeiro a gente quer fazer um trabalho bem feito no Brasil para se manter aqui firme, consistente, para depois pensar numa expansão aí para fora. Está aí a história da startup Deskify. O nome é diferente, mas acho que com o tempo eu vou aprender. Nós queremos agradecer a presença de vocês aqui. Acho que mais jovens, eu gostaria que contasse a sua história, porque são histórias muito interessantes, diferentes do que o tradicional. O tradicional, em geral, começa com uma pequena empresa, às vezes digamos, segunda geração que leva o negócio adiante. Muito obrigado pela presença, como também nós queremos agradecer a audiência desse programa, prometendo estar de volta no próximo domingo, sempre às 18 horas, com uma nova história de nossas histórias. Muito obrigado e até lá.